A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 17, que nos diz: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui a gente vemos a determinação, meus irmãos, de três homens de Deus. Muitas das vezes a gente vê pessoas que dizem servir a Deus, adorar a Deus, mas por qualquer motivo, por qualquer coisa, larga o Senhor. Mas aqui está esses três jovens, ao qual foram colocados diante do rei Nabucodonosor, para poder prostrar diante de uma estátua de ouro, porque senão seriam lançados dentro do fogo ardente. E nós vemos que ali, logo quando chegou, já zombaram do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo que queria ver se ele poderia o salvar. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, meus irmãos, determinaram uma coisa: não importava se Deus ia ou não livrar ele da fornalha de fogo ardente ou da mão de Nabucodonosor, mas eles se proporam em seus corações de não negar a Deus e não adorar outro Deus senão o Deus Jeová. Aqui tivemos um propósito, irmão, e vemos como Deus honra quando nós verdadeiramente o servimos de corpo, alma e espírito. Quando não estamos diante de Deus simplesmente por estar, simplesmente por uma necessidade, por uma dificuldade, por uma amizade, mas quando nos colocamos diante de Deus por um propósito. Deus verdadeiramente opera milagre. E os milagres que Deus opera, meus irmãos, é um milagre que verdadeiramente todos contemplam e falam com a sua própria boca daquilo que está acontecendo. Nós vemos aqui que esses homens então foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, ao qual foi aquecido 7 vezes mais do costume a qual estava aquecida, ao ponto dos homens a qual foram carregando esses três jovens, irmão, não suportar a caloria, desmaiar e ali cair dentro daquele fogo e morrer. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego continuaram, e quando ali descer aquele fogo, nós vemos que o rei, de imediato a qual estava observando, viu algo esplêndido, algo glorioso, algo inédito. Ele pôde contemplar de fora e ver que aqueles três jovens não estavam mais amarrados, não estavam queimados, não estavam machucados, mas estavam passeando dentro da fornalha de fogo ardente. E além dos três havia um quarto, e o quarto homem, diz o rei, que era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, ou, vamos dizer aqui, na prática, era o próprio Jesus Cristo que estava lá, guardando, protegendo, livrando e cumprindo a sua palavra. Paulo nos diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então aqui a gente vê como que Deus faz milagre. E ali então, quando ele chamar as pessoas, puderam contemplar, ele chega ali perto daquela fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam para fora. E logo eles saíram para fora e puderam contemplar e ver que nem sequer um fio de cabelo da sua cabeça havia queimado. E mais ainda, irmãos, puderam dizer ainda, se vocês continuar lendo essa mensagem, aqui no capítulo 3 de Daniel, vocês vão ver que ele vai dizer que nem cheiro de fogo ou fumaça estava
sobre os 3 servos do Senhor, porque Deus ele honra com a sua palavra. Números capítulo 22 diz que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Quando nós verdadeiramente, irmão, nos colocamos em obedecer e servir a Deus, o Senhor, Ele é conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra e verdadeiramente nos coloca em posição de honra. Porque aqui nós vemos que aqui esse rei logo coloca um decreto dizendo que não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que livra, que salva os teus servos. E aqui decreta até uma lei, dizendo que aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será estraçalhado, será morto, será destruído por blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí coloca então os 3 como uma posição de honra naquele império, porque eles decidiram, irmãos, servir a Deus, não por ser abençoado, não por ser próspero, não por ser colocado numa posição de honra, mas sim, porque verdadeiramente eles amavam o Deus de Israel. E ele chega para aquele rei e diz então para aquele rei: olha, rei, não importa, nós não estamos aqui por presente, não estamos aqui por mérito, não estamos aqui para buscar uma cura, não estamos aqui para ficar rico, alcançar uma casa, um casamento, mas nós sabemos o Deus a qual nós servimos. E se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele quiser nos abençoar, amém. Se Ele quiser nos dar uma casa, amém. Mas se não der, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. Olha que posição, que coisa linda. Às vezes a gente vemos pessoas, irmão, que largam o Senhor por coisas tão insignificantes. Às vezes por uma posição num grupo da igreja, uma liderança da igreja, uma credencial. Às vezes até mesmo quando o pastor chama a atenção dessas pessoas, as pessoas simplesmente abandonam o Senhor, irmão. Mas aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego nos ensina uma grande lição, irmãos. Nós não estamos servindo ao Senhor por troca. Não estamos servindo ao Senhor por mérito, mas estamos servindo a Deus porque somos teus servos. Fomos comprados com sangue precioso do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos teus servos. Não estamos aqui porque vamos receber, porque somos merecedores, mas não, porque o Senhor, irmão, Ele nos comprou. Ele nos comprou, irmão. Nós temos que saber o porquê que estamos servindo a Deus. Servindo a Deus com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, com o nosso coração sincero, porque o nosso Deus, irmão, Ele é um Senhor bondoso. Ele não é um Senhor carrasco, irmão. Ele mesmo nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, meu irmão. Não é como um mercenário que quando vem o lobo, quando vem o urso, quando vem o leão, sai correndo, foge, deixa as ovelhas a mercê. Mas não. O nosso Deus, meu irmão, é aquele que diz: não se preocupe, porque nessa peleja vós não terão que pelejar, porque eu pelejarei por vós. É esse Deus que estamos servindo, meu irmão. É esse Deus, meu irmão, que não precisa você barganhar, dizendo: ó Senhor, se o Senhor me livrar dessa fornalha, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar dando testemunho de ti aqui na Babilônia. Não, meu irmão, mas é quando nós realmente reconhecemos que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E quando nós, irmão, reconhecemos essa atitude,
quando nós reconhecemos essa situação em nossas vidas, o Senhor verdadeiramente, irmão, Ele se torna o nosso bom pastor. E diz que o bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o bom pastor. Quando verdadeiramente, meu irmão, você anda nos seus caminhos, não anda em caminhos tortuosos, não anda, irmãos, no meio de roda de escarnecedores, mas não, meu irmão, permanece no Senhor. Ouve a voz do Senhor e sabe que é o Senhor que está falando. Não é qualquer um que está dizendo, meu irmão. Porque o nosso Deus, meu irmão, Ele compreende e sabe todas as coisas. Tudo que passamos, nós merecemos. Porque somos nós que plantamos. E a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6 que tudo que plantamos, nós vamos colher. Então tudo que temos passado é porque plantamos. E agora chegou o tempo da colheita. E agora nós temos que colher. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisa boa. Mas se plantamos o que não presta, nós vamos estar colhendo o que não presta. Então, por isso que a Bíblia nos diz, irmão, anda no meu caminho. Viva a minha palavra. Ore em todo o tempo sem cessar. Não se preocupe. No mundo tereis aflições. Mas, se vocês quiserem, vocês podem vencer. É só vocês viver a minha palavra. Olha para os meus discípulos. Olha para os meus apóstolos. Veja aquilo que passou. Olha a vida de Paulo. Mas permaneceu fiel. Olha o que ele diz. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Ele poderia dizer, o Senhor me abandonou. Olha onde que eu estou. Na prisão. Esperando pela morte, mas não, irmão. Ele sabia por que ele estava ali. E assim somos cada um de nós, irmão. Nós temos que reconhecer que a nossa vida está na mão do Senhor. Que tudo aquilo que passamos por aqui, irmão, temos que glorificar ao nosso Deus. Porque diz que tudo é para a glória de Deus. E quando assim nós fazemos, irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos livra. E o Senhor opera grandes milagres através de nossas vidas quando nós reconhecemos, irmão, que o Senhor é verdadeiramente o nosso Deus, o nosso Pai. Aí sim, nós podemos deitar e descansar em paz, porque sabemos que temos um Deus que não dorme e nem cochila, mas que está em todo o tempo com os teus olhos acesos, olhando, contemplando as nossas vidas e nos trazendo grande livramento, grandes vitórias. Vamos viver, meus irmãos, como esses três jovens, não olhando para um lado nem para o outro, não querendo olhar como fez ali aquele homem no Salmo 73, olhando para a vida do seu vizinho, aquilo que possuiu, deixou de possuir, aquilo que fazia, deixou de fazer, mas olhando, irmão, para nós mesmos, como diz a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 5, meu irmão. Olha o que um homem carnal faz e que um homem espiritual ele tem que fazer. Porque quantos, irmão, fica comparando a sua vida espiritual, olhando para A e para B. Ah, eu queria ser como fulano. Ah, eu não queria ser como... Não, meu irmão. Nós temos que ser nós mesmos, melhorando cada dia, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, para que naquele grande dia possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Crê no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, meu irmão, e você vai ver que Deus vai te dar o livramento, assim como Deus, para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque assim como esses três jovens, você também é filho de Deus. Você também faz parte da família celestial, a qual o Senhor chamou, para poder verdadeiramente testificar do nome do Senhor e glorificar o seu nome. Confie nele e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.